Olá, você que está acompanhando a TV Alesc, é com grande prazer que damos início neste momento ao primeiro Política em Foco de 2026. Ano de eleição, ano de muita movimentação na política catarinense e, é claro, como não é diferente, aqui no Parlamento também. Comigo hoje, nessa abertura de ano aqui, João Paulo Messer, do Grupo ND de Criciúma, Rádio Eldorado. Satisfação, João Paulo, mais uma vez estar com você aqui. Satisfação estar aqui na TV Alesc, estar com vocês aí, que a gente já teve o privilégio, já estivemos juntos ao longo do ano de 2025, voltamos e você disse bem, o ano de 2026 é um ano diferente, o ano par é sempre um ano muito importante, com peculiaridades em função da eleição, e ainda mais quando a gente tem uma eleição para o parlamento, né? Parlamento Também. Federal, parlamento. Então, por conta disso, tenho certeza teremos um ano bastante produtivo. E como a gente gosta disso, né? Então, está no nosso campo, jogamos no nosso campo. Verdade. E também Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá. Lucas, também mais uma vez, satisfação em dividir esse espaço com você. Olá Marcelo, olá João Paulo, olá a todos que acompanham a TV Alesc. Que seja um 2026 grandioso para todos, para o Política em Foco, para a TV Alesc, e que a gente possa, né, como vocês disseram, falando em eleição, que a gente possa fazer uma grande eleição também para o estado de Santa Catarina. Bom, vocês já notaram que o sul do estado está mandando no programa hoje com essas duas feras aqui, né? Pois bem, gente, olha só, o governador Jorginho Melo esteve então nesta semana na Assembleia para abrir oficialmente os trabalhos, o ano legislativo, levou a sua mensagem e falou, claro, fez aí uma leitura, né, dos números do governo, falou sobre a questão aí de superávit, né, que o Estado tinha encontrado, segundo ele, o Estado fez uma economia aí de 1 bilhão já no primeiro ano, garantindo equilíbrio fiscal, ampliando a capacidade de investimento do governo. Também falou, além de finanças públicas, falou de segurança pública, uma das principais bandeiras de seu governo, menor taxa de homicídios do Brasil, saúde, mais de 1,2 milhão de cirurgias, segundo o governo, de cirurgias eletivas, né, realizadas desde 2023, segundo dados do governo. Educação, fortalecimento do programa Universidade Gratuita, infraestrutura e investimentos de 5 bilhões em rodovias estaduais e 2,5 bilhões para pavimentações de estradas ou pavimentação de estradas no interior. Lucas, qual é a análise que você faz aí dessa abertura de ano, dessa mensagem deixada pelo governador Jorginho Melo? Acho que o governador aproveita, né, essa oportunidade para apresentar os seus números. E, evidentemente, ele escolhe aqueles números que ele entende serem os melhores do seu governo. Especialmente por característica, né, no governo Jorginho Melo, é um governo que, do ponto de vista de gestão, tem conseguido alcançar grandes números, né? Esse dado de 1 bilhão, né, de reais economizados durante o governo é um dado extremamente sensível. Embora, se a gente olhar para outra ponta, se a gente olhar para os gastos, ainda é um governo que encontra sérias dificuldades quando ele vai realizar os projetos, quando ele vai executar os projetos. Então, faz sim, né, tem este mérito na sua gestão, na economia, no cuidado com o recurso, mas na hora que vai para colocar em prática esses recursos, se encontra as dificuldades, embora tenha apresentado, especialmente na educação e na saúde e na segurança pública, né, que são pautas muito importantes para o governador Jorginho Melo, os bons resultados do estado de Santa Catarina. João Paulo Messer. Acompanhei a fala do governador, algumas coisas me chamaram a atenção, como, por exemplo, o governador Jorginho Melo não é muito dado a discursos lidos, né? E ele foi rigoroso, ele apresentou durante toda a sua fala um discurso que ele leva pronto para o parlamento. Isso aliás, é importante dizer para o nosso telespectador aqui da TV Alesc que isso é protocolar, né? A primeira sessão, ela é uma sessão solene e ela é destinada exclusivamente para que o governador faça a apresentação da sua carta, diríamos assim. Já tivemos ocasiões em que não exatamente o governador compareceu, eu lembro aqui, nos últimos anos sempre o governador compareceu, mas tem alguns casos aí, no governo federal, por exemplo, não foi o presidente Lula que foi para o Congresso, então, mas o que está previsto é que haja uma apresentação por parte do Executivo. O governador leu todo esse processo, isso me chamou bastante a atenção, apresentou números, como muito bem diz o Lucas aqui, puxando e buscando aqueles números que lhe são absolutamente favoráveis. O governo fez uma economia, o governo fez uma manobra administrativa para segurar recursos e é óbvio que o governo se prepara também para um processo de eleição. Esse ano de 2026
é um ano de eleição, então ele apresenta esses dados positivos, chama atenção para tudo aquilo que está concluído. Eu diria que a gente pode prestar atenção também no fato dele ter dito o seguinte, olha aqui, ó, 100% do que era o nosso planejamento, ou 100% do que nós prometemos lá no início, está em execução ou por ser executado. Ou seja, é uma espécie já de antecipação daquilo que ele dirá ao longo deste ano. Porque em qualquer fala do governador, seja em um momento como esse, um momento mais solene na Assembleia Legislativa, ou seja ele em qualquer reunião, essa fala sempre será olhada com aquela atenção de quem está vendendo a sua imagem para o ano eleitoral, claro, naturalmente. Então, o governador cumpriu essa ação protocolar, acho que o fez muito bem, fez citação de algumas pastas, citou apenas de nome, só citou a secretária de Educação. Olha, quando a Luciane Sereta chegou aqui na área, para nós, que somos do Sul, eu sou de Criciúma, ela é reitora da Unesc, então chama bastante atenção, claro, essa aposta que ele faz também na área de educação e esse reconhecimento que ele tem na educação. Eu sintetizaria tudo isso dizendo que é uma ação protocolar e me parece que foi bem cumprida pelo governador nesse sentido. Exato. Bom, além disso também, é claro, o governador traz esses números, fala aí em equilíbrio fiscal, mas há de se entender também que ele pega ainda um momento de forte arrecadação em Santa Catarina e também, claro, pega também um governo deixado pelo ex-governador Carlos Moisés ali com dinheiro em caixa. Né? Ao contrário, por exemplo, o secretário Kennedy Nunes falou que o governo deixou um déficit de 3 bilhões, pelo contrário, não deixou um déficit de 3 bilhões, deixou uma sobra de 3 bilhões no caixa, ou seja, o governo Jorginho Melo também teve esse cenário que ajudou o governo também a se organizar, né, Lucas? Claro que também tem um grande secretário, que é o Cleberson Sivert. Cleberson, ele é um craque na área das finanças ali, da fazenda, e ele tem uma parceria muito boa com os fiscais também. Isso é muito importante, é importante quando o secretário há uma sinergia entre o secretário. Então, ou seja, o Cleberson ele é muito estrategista, ele sabe trabalhar bem com os números para que o Estado consiga render bem, mas ao mesmo tempo também o governo foi favorecido também com o cenário também, né? Acho que o cenário econômico ele acaba favorecendo o governo, acho que historicamente, inclusive, né? Santa Catarina tem esse bom desempenho econômico, não é de agora, né? São de alguns mandatos que o governo tem tido esse bom resultado. Agora, evidentemente que é preciso olhar isso como continuidade. A gente pode comemorar, sim, boa arrecadação do governo por parte do governo do Estado, porque a gente não pode confundir essa boa arrecadação com arrochar no imposto. E o governo acho que tem conseguido fazer muito pelo trabalho, sim, do secretário Cleberson, né, que desde a Celesc, quando esteve na presidência da Celesc, fez um bom trabalho, tem conseguido manter bons índices de arrecadação sem arrochar na cobrança de impostos. O governador deu, isso eu diria que também é de prática. Quando ele começou o seu discurso, ele deu lá, nós tivemos que organizar, nós tivemos que dar uma reorganizada. Ele tem falado isso desde o início do governo. Como quem herdou em absoluta desordem o governo. Né? E não foi o caso, né? Não é uma realidade. Há quem entenda, e aí vamos abrir um parêntese aqui, para usar uma expressão mais coloquial do ambiente político, não oficial, não protocolar. Há quem diga o seguinte: o Carlos Moisés preparou o primeiro mandato para o segundo mandato. Exato. Né? Mas geralmente é assim. Isso é uma praxe. E creio que o governador Jorginho Melo esteja trabalhando com esse perfil e não há absolutamente nada de errado. Tanto que está cheio de dinheiro em caixa também. Então, o governador tem dito o seguinte: eu tenho dito para os prefeitos, façam as obras, gastem o dinheiro que eu estou lhes oferecendo aqui. Então, isso é coisa absolutamente normal da narrativa política. Mas aí tem uma outra discussão também, né? Que, claro, a gente foge um pouquinho da pauta aqui, mas agora, dia 10, tem análise também do Tribunal de Contas das chamadas pedaladas de arrecadação. E isso também pode influenciar muito nesse discurso do governo também, né, Lucas? Primeiro, vamos lá, essa questão de preparação do governo. Normalmente o governo, quando ele assume, o que ele procura, né? Ele procura no primeiro ano, sim, puxar freio de mão,
segura tudo que tem, segura tudo que dá, porque ele quer chegar bem no 4º ano, né? 3º, 4º ano, quando ele vai disputar a possível reeleição. E acho que, se a gente for olhar especificamente para o caso do Carlos Moisés, acho que a gente tem talvez o que seja o grande erro do ponto de vista de estratégia, é ter segurado demais, e aí quando foi soltar, não deu mais tempo, né? Não deu mais tempo, e aí a gente viu muita ação sendo iniciada e muito pouca ação sendo concluída. E aí sim, acho que o Jorginho acabou sendo beneficiado, né, com relação a essa questão. Tomara que o Jorginho não cometa o mesmo erro, né? Porque, afinal de contas, o que a gente espera são as entregas lá no final. Pois é, e ele falou também da universidade gratuita, né? A universidade gratuita aqui é uma ideia interessante quando você vê que pessoas que não têm condição, embora aí vai uma outra discussão, né? E nós já fizemos essa discussão aqui também, né? Será que as pessoas que realmente precisam são as que estão sendo beneficiadas? Mas tudo bem. Mas mesmo assim não tira o mérito do programa, da ideia, né? Mas essa ideia também passou por uma turbulência em relação àquelas denúncias. Mas o programa está aí funcionando. Mas eu quero uma avaliação de vocês, né? Com todos esses tropeços, com todas essas discussões, o resultado é mais positivo ou mais negativo, João? Eu acho que o resultado é o resultado esperado. De um programa que foi, primeiro, na campanha eleitoral ele foi compromissado, ou seja, ele foi prometido pelo governador, quando muitos dizem que ele não precisava ter feito. Sim, pelo cenário não precisava. Pelo cenário eleitoral ele não precisava ter lançado mão de um cartucho tão pesado. Ele usou diríamos assim, uma bala de canhão para matar um pequeno animal ali. Então não tinha. Um prazo, inclusive, prometido muito apertado. Um prazo muito curto. Depois sai toda aquela documentação. E aí eu lembro que eu falei isso aqui na TV Alesc em outras ocasiões, em outros programas aqui, que aí entrou o mérito da Assembleia Legislativa quando o parlamento foi parceiro na reconstrução daquilo que precisava ser readaptado. Você lembra que foi o sistema CAF, que foi o governo, foi o sistema CAF e a Assembleia Legislativa entrou nesse processo. Aquela turbulência toda de Tribunal de Contas, fazendo questionamentos, aquilo provocou, foi um abalo sísmico dentro do projeto. Há quem imaginasse, e eu não sei se eu não estava mais ou menos nesse caminho, que isso poderia, inclusive, comprometer a execução da universidade gratuita. Mas, felizmente, esse processo foi corrigido. Agora, ele vai contemplar realmente a todos, ele não consegue ter esse guarda-chuvas com essa amplitude. Não tem dinheiro, e eu acho que a frase que está errada no processo ali, o que está errado é universidade gratuita para todos. Não é exatamente para todos, né? Deixa eu contar um bastidor rapidinho para vocês aqui. Você também já deve saber essa história, mas a questão é o seguinte, durante a eleição, do nada, o governador tirou da cartola, o então senador tirou da cartola, e foi isso que ele disse, eu vou dar a universidade gratuita para todo mundo aqui, para todo o pessoal, era para todos, né? Eleito, foi sentar com a sua equipe, e aí a sua equipe, olha, governador, não tem como dar para todos. Como que não tem como dar para todos e tal? Não, vamos fazer. Não tem como dar para todos. Então, vamos dar para 70%. Governador, 70%. Não tem como. 70% já é muito, né? Não, mas pelo menos 50% a gente tem que atender. Governador, 50% também não. E assim foi baixando o percentual, né? E assim, nós vamos dar para quem, para o que o dinheiro der, né? Para que for possível dar. Então, ou seja, ele não tinha uma ideia do caixa do Estado, da situação do Estado, no sentido de eu posso bancar uma coisa tão cara como essa, importante, mas tão cara quanto essa, como essa? Não tinha. Então veja que foi algo, acho que talvez surgiu da ideia dele, da cabeça dele, no meio de um debate, né? E que acabou ali, na verdade, ele pensando que poderia fazer, mas não tem como, o cobertor é curto. Né? Há uma série de dificuldades, inclusive, para você negociar salário na educação, com os professores, há uma série de dificuldades, né, Lucas? Mas levando em conta que o governo tem a proposta de gastar até R$1 bilhão, né, com universidade gratuita, que é um valor extremo, gastar não, investir, né, para utilizar o termo correto aqui, até R$1 bilhão, que é um valor extremamente pesado, né, para o orçamento do Estado, e não vai dar para todo mundo. É inquestionável que não vai conseguir atender
atender a todos. Agora, do ponto de vista de avaliação, eu acho que o Estado ele já tinha, né, através das bolsas dos artigos 170, do artigo 171 da Constituição do Estado, já atendia um determinado número. A universidade gratuita ele vem para popularizar, né? Ele pega aquela ideia que já funcionava com um outro tamanho, com outro patamar, com outras características. Não é que era o mesmo programa, mas a ideia central ela era a mesma, né? E populariza. Populariza do ponto de vista do acesso, populariza do ponto de vista do marketing, daquilo que aparece na universidade gratuita e daquilo que o próprio governo vendeu como da universidade gratuita, né? Como a ideia, como a principal ação, como a principal ideia do governo. Naquilo que talvez, e acho que a gente também já fez essa discussão aqui, não é a principal responsabilidade do governo com relação à educação. O governo do Estado tem por responsabilidade constitucional atender a segunda etapa do ensino fundamental e o ensino médio, né? Faz através da universidade gratuita algo a mais. Fazia no 170 e agora faz muito mais com a universidade gratuita. E acho assim, tivemos todas essas dificuldades, acho que o João Paulo relatou muito bem, acho que só faltou colocar aí nessa série o próprio Tribunal de Contas do Estado, que teve papel também muito importante na correção daquilo que aconteceu, mas acho que muito por conta da celeridade no lançar o projeto, do ponto de assim, ó, prometemos em 6 meses, precisamos entregar em 6 meses, acho que nessa celeridade alguma coisa se atropelou, mas ao longo do caminho, ao longo do tempo, acho que elas estão sendo ainda se corrigindo e acho que daqui a pouco vai precisar corrigir mais algumas. Eu acho que tem 2 atores importantes nessa história ali fora o governo, que teve a ideia e tal. A Assembleia Legislativa, que organizou a proposta, organizou o projeto, porque se a Assembleia não tivesse metido a mão, o governo teria tido dificuldades, inclusive legais, teria tido problemas judiciais, né? E depois o Tribunal de Contas, num trabalho extraordinário, né, de investigação, de apuração, em cima de números, inclusive, da Controladoria Geral do Estado, e que permitiu que houvesse ali uma arrumação no programa, né? Mas enfim, gente, nós vamos continuar falando mais no próximo bloco da mensagem do governo. Nós só vamos a um rápido intervalo agora. Eu estou aqui com o João Paulo Messer, do Grupo ND e também da Rádio Eldorado de Criciúma, e também Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá. 2 feras, é o sul do estado dominando o programa de hoje. E é você aqui na TV Alesc, a TV de todos os catarinenses. Já já voltamos. Estamos de volta com Política em Foco aqui na TV Alesc, a TV da Assembleia Legislativa, trazendo para vocês sempre os principais debates do Parlamento Catarinense. Hoje o primeiro programa do ano de 2026 e claro que nós damos a vocês também as boas-vindas, sejam bem-vindos sempre para acompanhar os programas, acompanhar os nossos debates. Comigo aqui, Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá, e também João Paulo Messer, do Grupo ND, e também da Rádio Eldorado de Criciúma. Lembrando que esse programa vai ao ar todas as quintas e sábados e com reprises aí em vários dias, para que quem não pôde acompanhar em determinado dia, seja no dia que é transmitido ou num segundo momento, mas que possa ter oportunidade aí também de acompanhar os debates importantes aqui, tá bom? Bom, nós estávamos falando no primeiro bloco sobre a participação do governador na Assembleia nesta semana, e o governador foi fazer a mensagem anual, a abertura do trabalho legislativo neste ano, e nós estávamos falando aqui, falando um pouco, fazendo uma análise, na verdade, do governo, de algumas falas do governador, que destacou alguns números aí. Uma outra questão também que o governador trouxe foi investimento em infraestrutura. Ao todo, aí, 5 bilhões em rodovias estaduais e 2,5 bilhões para a pavimentação das estradas rurais. Como é que você vê, Lucas, esse programa, né, o Estrada Boa, ele realmente está dando essa resposta para as regiões tão necessitadas aí em relação às rodovias estaduais? Eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando no bloco anterior do ponto de vista de gestão. O governo segue enfrentando ainda algumas dificuldades quando depende, né, de lançar e de executar as suas licitações. São algumas obras no estado que têm enfrentado essas dificuldades, de obra que inicia, de obra que às vezes lança o edital de licitação e aí a licitação acaba tendo algum tipo de problema e aí a obra acaba não sendo executada. Então, nesse aspecto, tem encontrado algumas dificuldades. E, evidentemente, e a gente teve recentemente, inclusive, com a vinda do ministro Renan Filho, né, aqui a Santa Catarina, num embate, né, entre Renan e o governador Jorginho Melo,
eu faço mais, quem faz mais sou eu, enfim. Evidentemente, assim, a gente tem muitas estradas, muitas obras em rodovias sendo realizadas. A gente aguarda a conclusão delas, né, para que realmente os catarinenses possam rodar em rodovias mais seguras. João Paulo Messa. Eu acho que o Lucas tocou bem, né? Essa resposta aqui, se fosse o ministro Renan, ele teria uma outra consideração em relação a essa resposta. O Estrada Boa, ele vem em uma muito boa hora, isso é verdade. Se ele está atendendo realmente aquilo que as comunidades esperam, é uma outra questão, porque são obras em andamento, são obras em recurso. O Lucas mesmo sabe, nós temos obras no Extremo Sul, que são obras importantes e que tem lançamento de edital, obra que já estava em andamento, cancelamento com uma empresa, agora vai para março o lançamento de um novo processo licitatório, você sabe que isso demora algum tempo, para depois começar essa obra, essa execução. Então, para o governo, o Estrada Boa está indo em alta velocidade. Em determinadas regiões isso pode estar acontecendo, em outras regiões não. Agora, do ponto de vista de foco, ou seja, de entrega para a população, de enxergar a necessidade, é um aspecto positivo. Opa, eu estou arrumando as estradas porque isso é uma questão fundamental. Eu, particularmente, costumo dizer que estrada também é saúde e também é educação, é inclusão. A infraestrutura passou a ser, para todo e qualquer governante, um dos primeiros pontos. A gente sempre levantava muito essa questão da educação e da saúde. Depois a Constituição estabeleceu que há um limite de investimento, aliás, há um mínimo, há um valor que precisa, um percentual do orçamento que precisa ir para a educação e para a saúde. Então cessou essa discussão. E aí são as obras de infraestrutura viária em especial que precisam ser feitas. Então, creio que sob esse aspecto atende bem ao governo, combina bem com o discurso. Lá na prática, a gente pode ter alguns aspectos aí que não estejam combinando. Alguns dos nossos telespectadores podem dizer, não, espera aqui não está, aqui não está. A gente tem que incluir também aqui o Estrada Boa Rural, né, que foi lançado depois do Estrada Boa, não está, né, nos recursos, na conta de recursos da infraestrutura, está na agricultura, mas é também um investimento em pavimentação. É um programa que, quando lançado, também alguns municípios não conseguiriam acessar em virtude das características, das exigências que o governo fez. Depois ele também foi remodelado. Agora, boa parte dos municípios, a gente está ainda, como é um programa lançado depois, a gente está ainda na fase de os municípios firmarem esses contratos, né, com o governo do estado, mas também é um investimento, e aí eu acho que é um investimento muito interessante, porque aí o governo olha não só para aquelas rodovias que estão ligando os municípios, né, mas ele olha realmente para o interior, para quem está escoando produção, onde vai impactar talvez mais o dia a dia das pessoas e menos o impacto menor talvez do ponto de vista industrial, do ponto de vista, né, de empresas, mas mais para impactar a vida direta das pessoas. É uma boa ideia, uma boa proposta, só que realmente tem que ficar atento ao que é o anúncio da obra e a entrega efetiva para melhorar a vida da população, né? E essa questão que vocês trouxeram no início do Renan, eu acho que foi muito mais do governo também querendo se meter numa questão que não é dele, né? Rodovia federal é coisa para governo federal, né? Nem o governo federal consegue dar conta. Você pega a BR-282, que é uma espinha dorsal, cruza o estado inteiro, e aí o governo do estado queria assumir a BR-282. Ia ser a pior coisa que o governo iria fazer, né? Não tinha condição de assumir uma rodovia daquela. Então, ou seja, também tem esse lado político também, do exagero político, que às vezes acaba atrapalhando até mesmo as boas ações, os bons projetos do governo. Gente, mudando um pouco de assunto agora, porque Santa Catarina passa a contar com uma lei que protege cães e gatos comunitários, né? Tá uma onda agora parece que todo mundo gosta de cão, de gato, todo mundo, né? Mas não tem como não se sensibilizar, né? Eu, pelo menos, eu sou muito ligado a essa causa e, né, sei que os colegas, amigos também são sensíveis a isso, mas não tem como, e talvez de uma tragédia se tire uma coisa boa, né? Essa situação trágica aí que envolveu esse cãozinho orelha, se traga algumas questões aí importantes, principalmente no endurecimento das penas, né, que são muito brandas
para criminosos desse tipo. Mas, enfim, Santa Catarina passa então a contar com um novo reforço na legislação de proteção e bem-estar animal, 2 leis sancionadas aí agora no início do ano, aprovadas pela Assembleia e de autoria do deputado Márcios Machado do PL, que é um dos deputados mais ligados a essa causa também, né? E a lei amplia as diretrizes de cuidado com cães e gatos e estabelecem regras mais rígidas para práticas consideradas prejudiciais à integridade física desses animais. Bom, as medidas atendem no caso, há uma demanda antiga de protetores independentes, entidades de defesa animal e comunidades que convivem diretamente aí com essa questão da causa animal. A primeira delas, a Lei 19.720/2026, cria diretrizes para o reconhecimento e a proteção de cães e gatos comunitários, ou seja, na prática, a norma traz para dentro da legislação uma realidade já comum em várias cidades catarinenses, ou seja, animais que vivem nas ruas, mas que acabam sendo acolhidos coletivamente por moradores, comerciantes, voluntários, enfim. Então eles não têm um tutor próprio, né? E acabam então aí sendo alimentados e abrigados por essa comunidade. E a lei, o texto da lei define que o animal comunitário como aquele que, mesmo em situação de rua, mantém vínculo de dependência, cuidado e proteção com a comunidade onde vive, e a partir desse reconhecimento, a legislação estabelece, em parceria com os municípios e sociedade civil, normas para garantir medidas essenciais como castração, identificação, enfim. Eu sempre tenho essa preocupação, sempre tive essa preocupação com cães, animais comunitários, porque eles têm um cuidado, mas ao mesmo tempo eles estão na rua à mercê, né? Vocês, mesmo assim, vocês acham que essa lei, esse tipo de lei, ela ajuda no sentido de, as pessoas vão ser obrigadas a castrar, vão ser obrigadas a identificar, mas ainda ajuda no processo de proteção desses animais? João Paulo. Ajuda com certeza, porque reforça a conscientização. E aí eu vou chamar mais uma vez a atenção para o parlamento, para Santa Catarina como um todo. Eu dei uma estudada, dei uma especulada para ver se em outros estados, qual é a legislação em outros estados. E vemos de novo que Santa Catarina, nessa questão, está saindo na frente, criando uma legislação completa, dando norma àquilo que já é realidade. Então, o que vem a legislação, o que ela vem fazer? Ela vem acompanhar essa mudança de cultura. Se ainda tem, como tu diz, maus tratos aqui, mas nada se compara ao que a gente já teve. Então, eu acho que a lei está vindo para acompanhar esse processo de evolução que nós temos. Olha que eu sou das antigas, eu nunca fiz isso, sempre achei mas era do tempo não sei como chama na tua região, aqui, na funda, para jogar em passo. Olha o absurdo que o ser humano cometia. E olha o quanto nós avançamos em 2 gerações, porque eu já estou perpassando. Eu acho que avançou pouco ainda, João. Hã? Eu acho que avançou pouco ainda. Exato. Porque a gente teve o caso do cão orelha, a gente teve recentemente, a semana em Araranguá, o caso de um cão que foi encontrado numa sacola, tomou tiro o cachorro. Criciúma também tivemos o mesmo caso. Eu acho que eles continuam acontecendo. Eu vi, foi negado pelo delegado-geral, mas eu vi uma entrevista do delegado-geral Ulisses Gabriel falando de um desses desafios de internet com maus tratos de animais. Então, assim, acho que, não sei se evoluímos tanto quanto tu acha. Mas eu acho que, assim, do ponto de vista da legislação... Em termos de maus tratos, nós temos, para seres humanos, também muito, né? Sim. Não, mas uma coisa não é excludente, né? Mas a questão animal é que o ser humano até sabe se defender, tem leis próprias, tem tudo. É uma outra discussão e que é importante também, mas a questão da violência contra os animais é muito grande. No interior você vê rinha, sabe? Eu nunca vi, claro, que se eu soubesse eu teria denunciado, mas você sabe, você ou escuta falar que há rinha ainda de galo, de cachorro, enfim. Tem casos de zoofilia. Né? Animais são violentados, há casos de agressões das mais absurdas possíveis. Então, ou seja, porque realmente teve uma certa evolução, mas ainda está muito longe, como diz o Lucas. Né? Mas eu acho o seguinte, do ponto de vista da lei que foi aprovada, né, que foi sancionada agora pelo governo, foi aprovada no ano passado pela Assembleia Legislativa, embora o endurecimento de penas seja importante, eu acho que ela vai mudar pouco no cenário. Porque eu acho que o nosso problema não é ter lei que pune. Lei que pune a gente tem e já tem faz tempo. A lei ela já existe há bastante tempo. Talvez agora a punição seja mais severa, O problema é que a gente não tem punição. O problema é que a gente não tem prova do maus tratos. A gente tem o caso do cão-orelha agora, que ganhou uma grande repercussão e que talvez a gente tenha punição. Ou se tem a punição e não se é tão divulgado.
Eu acho que o grande problema com relação à questão dos animais abandonados é a gente não combater de fato o problema, que é o abandono e o maltrato. A gente precisa trabalhar muito mais conscientização. A gente precisa trabalhar muito mais campanhas nas escolas, eu sei que a lei abarca isso também. Né? Só o endurecer da pena, sem a gente trabalhar a consciência das pessoas, acho que a gente não vai mudar o cenário. Eu acho que muito mais rico do que a mudança na pena, repito, eu concordo com a mudança da pena, acho que muito mais rico foi o trabalho que o deputado fez de ir lá nas regiões. Teve lá em Balneário Rui do Silva, certamente teve em Criciúma, certamente teve nas outras regiões do estado também, falando com os protetores, conversando, sabe, divulgando, tratando, conversando, conscientizando. Eu acho que esse trabalho talvez tenha sido, inclusive, mais importante do que a própria sanção da lei. Exato. E tem uma outra questão também que também é comum em alguns municípios do estado. Alguns já proibiram, outros é comum ainda, que é a questão dos animais de tração. Você vê lá as chamadas carrocinhas, né? E o pessoal em cima, às vezes tem 10 em cima da carroça e um animal lá, coitado, muitas vezes até subnutrido. Tem aqui na Grande Florianópolis, você vê isso acontecer às vezes. O animal subnutrido ali, carregando 5, 6 pessoas ali e sendo maltratado. Ou seja, e agora a lei proíbe também esse tipo de situação. Tá? A nova lei também, a segunda lei sancionada, ela trata aí também desse tema e a norma proíbe em todo o estado a circulação e a utilização de veículos de tração animal, além de vedar a condução de animais com carga e o trânsito montado. Além disso, também tem uma outra prática aqui, que é a do arrasto de cargas sem o auxílio de rodas também. Ou seja, parece, às vezes algumas pessoas podem parecer assim, não, é um exagero. Não é um exagero, é uma mudança realmente de atitude e de mentalidade da sociedade, né, João? E o que é mais do que urgente, mais do que premente, né? Que a gente faça essas adaptações. Claro. Tem que acompanhar, né, esses movimentos que a sociedade faz. A questão do animal de grande porte, ela é um problema sério para as cidades, seríssimo para as cidades, porque o animal de grande porte na área urbana, ele causa um determinado incômodo. Né? Porque ele precisa de uma alimentação, ele precisa, às vezes, fazer as suas necessidades, enfim. Então, é evidente que a gente tem aqui, né, talvez a gente precise observar isso, a lei observa, né, as questões culturais relativas a isso. Então, por exemplo, a gente precisa proteger os CTGs, né, os Centros de Tradições Gaúchas, que fazem as cavalgadas, sim, né, que transportam animais, que transportam carroças, enfim. Então, o animal sendo bem tratado e sendo respeitado, eu acho que esse é o grande, dá para perceber que esse é o grande objetivo da lei. Sem sombra de dúvida. Gente, quero agradecer a audiência de vocês, como sempre. Esse foi o primeiro programa do ano. Para você ver aqui, ó, tem muito mais aqui na TV Alesc, no programa Política em Foco. Estiveram comigo aqui, né, esses dois feras, esses dois craques aqui, né, João Paulo Messer, da Rádio Eldorado de Criciúma e também do Grupo ND, e também Lucas Casagrande, da Rádio Araranguá. É sempre uma alegria participar desse programa, compartilhar espaço com esses dois feras. João Paulo, obrigado mais uma vez, foi um prazer mais uma vez estar contigo aqui. Obrigado, da mesma forma, um privilégio sempre estar aqui na TV Alesc, que esse ano seja um ano extremamente produtivo a todos. Perfeito. Lucas Casagrande também, muito obrigado. Obrigado Marcelo, obrigado João Paulo, obrigado a você que acompanhou mais essa edição do Política em Foco aqui na TV Alesc. Então é isso aí, gente. Até o nosso próximo encontro e é claro que nós contamos sempre com a sua audiência. Continue na programação da TV Alesc. Tem muitas novidades, tem muitas atrações para vocês que acompanham, que querem acompanhar o que é falado, o que é discutido, o que é debatido aqui no Parlamento. Um abraço, até o nosso próximo encontro.